Fala Pro, Luiz Amorim aqui e eu estou indo para falar para você sobre o livro Legado, um livro de 2016 do James Clear. E é um livro sensacional. Eu não tenho dúvida que é um dos 10 melhores livros que eu já li sobre o negócio e eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Esse livro é tão bom que um amigo meu chegou a fazer uma palestra sobre, empresário também, chegou a fazer palestra sobre esse livro porque ele realmente compila bastante coisa importante sobre gestão e é isso que a gente vai falar nesse vídeo hoje, depois da vinheta. Bom, uma coisa que é interessante começar falando sobre legado, o subtítulo do livro é 15 lições sobre liderança, o que podemos aprender com o time de rugby do All Blacks. O time do All Blacks, para quem não conhece, é um time da Nova Zelândia, do país da Nova Zelândia, e é um time que ele teve um dos maiores índices de vitórias de todos os tempos entre todos os esportes. Aproximadamente 86% de vitórias esse time teve, o que é um feito extremamente inédito, ou algo que até então surpreendente para o mundo dos esportes e para qualquer outro, se a gente trouxer essa análise para o mundo corporativo. Nesse vídeo de hoje, eu quero passar para você a parte 1 desse resumo desse livro, que é uma parte mais sintética, só para você que está um pouco mais curioso, você que empreende ou tem interesse em saber mais sobre liderança e quer saber um pouco mais. Então, é bem sintético esse vídeo. No entanto, se você quiser aprofundar, eu vou fazer um segundo vídeo, que vai ficar aqui no canal também, falando um pouco mais sobre detalhes, porque é um livro que a cada página tem uma citação de um autor famoso, tem algum conteúdo trazendo de outro livro, ou um consultor, ou alguma pessoa muito importante falando sobre isso. Mas eu queria trazer aqui, explicando como que aconteceu a construção desse livro. Aconteceu que o James Clear, ele foi para a Nova Zelândia e passou 5 semanas coletando informações, o que ele foi percebendo ao longo de como esse time relaciona internamente, como que as lições de liderança são passadas, como as novas lideranças são construídas, o que é a cultura desse time, o que tem ali dentro. Porque se você hoje talvez não tenha a mínima noção de liderança, ou o que a maioria dos pequenos empresários acreditam que eles entendem sobre liderança, muitas vezes não é nada disso. Então, eu recomendo bastante o livro do Legado para pessoas que estão tendo problemas com o time, para pessoas que muitas vezes estão querendo montar um time, montar gerência, pessoas que, de alguma maneira, são treinadores, ou são coaches, ou são ligados à parte de desenvolvimento humano e querem entender um mix entre uma parte de desenvolvimento de cultura, que tem tudo a ver com liderança, e uma liderança de um time que, de fato, obteve muitos resultados ao longo do tempo. Então, ele traz alguns dos jogadores, das histórias, desde 97, 2000, 2002, 2005, avançando em relação a como que esse time foi sendo construído. E ele trouxe 15 lições importantes. Algumas delas é legal destacar. Eu trouxe algumas aqui, uma colinha para poder colocar, porque realmente é um livro, como eu falei, a cada página que você for lendo, você vai tirando alguma conclusão. Eu vou abrir qualquer uma aqui aleatoriamente. Aqui, nessa página, está falando, por exemplo, sua resposta foi o ciclo de decisão. Está grifado aqui também, pode grifar bastante o livro. E aí está aqui, observar, orientar, decidir e agir. E aí ele está pegando algumas das pessoas que foram importantes na diretoria do time, técnico ou da comissão técnica e falando como que isso foi aplicado. E ele faz uma amarra muito legal, porque quando ele pega uma coisa do All Blacks, muitas vezes ele casa com algum outro autor, ou casa com algum outro pessoa que tem uma referência no meio do empreendedorismo ou em liderança, e ele faz uma amarra mostrando que muitas vezes aquilo que foi aplicado, algumas coisas de forma empírica, que é da natureza, da própria construção mesmo da cultura dos Maori, que a Nova Zelândia, essa cultura dos Maori, ele tem algum outro fundamento mais importante já que de negócios mesmo. Então tem tudo a ver, a questão que naturalmente foi sendo construída junto com isso. Mas nem tudo é tão natural assim. O All Blacks passou por uma consultoria, porque o time passou por um processo de mudança. E duas coisas eu gostaria de destacar aqui, que para você que empreende, ter essas ferramentas em mãos, tá? Vou puxar de memória, qualquer coisa eu dou uma colada aqui, mas ele fala assim que são 4 coisas importantes que a gente precisa implementar quando nós precisamos dar um chacoalhão de mudança num time ou num processo que já está acontecendo e não está legal. O primeiro deles é ter uma proposta de mudança. Então é necessário montar uma proposta. Como isso vai acontecer? Aliás, o que vai acontecer, ou como vai chegar? A segunda coisa é ser atraente, ter uma visão de futuro atraente. Então mostrar para as pessoas que isso pode acontecer. Terceiro ponto é mostrar, ter uma construção ali realmente de algo que seja consistente em relação à mudança.
Porque muitas vezes o que acontece? Os empreendedores eles começam a empreender, montam um time de qualquer jeito, contrata sem processo de contratação, não tem noção do que é construir um processo de cultura, acha que é bobeira, acha que não precisa, acha que isso é coisa de grandes empresas e na prática o que acontece? Tem um descasamento entre essas pessoas que estão ali e a visão do dono ou a visão das pessoas que fundaram a empresa e aí começam a ter problemas. E essa proposta de mudança consistente, ela exige que esteja pautado em relação ao caráter das pessoas, que é o segundo ponto que eu vou trazer ali dos 4, tá? Ele coloca aqui, ó, uma proposta de mudança, uma imagem de futuro atraente, capacidade consistente de mudar e um plano factível para executar. Esse plano é o como que eu falei, tá? Então são 4 pontos que eu achei muito interessante da mudança organizacional. E eles fizeram isso, foi isso que aconteceu com o Blacks quando eles trouxeram uma consultoria para poder fazer esse processo de alteração. Uma coisa que é legal desse primeiro capítulo até, ele coloca falando sobre os Maori, que nenhuma empresa, nenhum líder cresce a tal ponto de esquecer de coisas básicas. Como, por exemplo, ele fala que nenhuma pessoa limpa a sujeira de um All Blacks. Por quê? Porque se um All Black sujou, ele limpa. Então, não importa o quão grande ele seja, essa humildade, essa noção de realizar o que é necessário ser feito, não pode ser perdida. Outra questão que a gente no popular fala é aquela questão de time que está ganhando não se mexe. Nesse livro ele traz de uma maneira diferente. Ele parte do pressuposto que se você, de um modo, tem um time que está ganhando, é justamente nessa hora que é necessário mudar, para que não haja um comodismo, que não haja outra coisa nesse sentido e o time acaba perdendo performance. Uma coisa que é legal nesse livro, ele traz questões até neuronais, questões cerebrais, ele traz exemplo de outras empresas no processo de construção de cultura, como o Walmart. O Walmart, todos os sábados de manhã, tem uma reunião de cultura que acontece ali internamente. Outras empresas, como o próprio Mark Zuckerberg do Facebook, né, do Meta, ele foi também sondar esse tipo de reunião e ele percebe que os times ganhadores têm rituais de cultura. Então, para quem que eu recomendo esse livro, tá? Eu recomendo para empreendedores que acham que entendem de cultura, mesmo nunca tendo feito um curso sobre cultura ou um curso sobre liderança. Eu li um livro, tal. Não é só sobre isso. Então, se você não teve um contato vicário, um contato real com a liderança, de fato, da maneira como os grandes consultores, né, de liderança organizacional falam, como o Rancharan, o Peter Principle, ou algumas outras, eu sugiro que você leia, porque esse livro é um compilado de ferramentas muito importantes que já fiz em diversos cursos muito caros, mas que aqui ele traz de uma maneira resumida, de uma maneira sintética e direta, de maneira muito rica, com exemplos e de um time que realmente teve uma performance muito acima da média. Então ele fala de efeitos psicológicos, ele fala traz o Daniel Kahneman, que é o Prêmio Nobel de Economia, ele traz Sartre, ele traz... É muito rico esse livro, por isso que para mim ele está entre os 10 melhores livros. E olha que eu já li mais de 200 livros de negócio. Esse com certeza para mim está entre os 10. É um time que eu passo para minha gerência, trabalho com ele em cima da minha gerência, então eu recomendo bastante. Para finalizar esse vídeo, eu queria passar aqui uma questão que ele traz também sobre os 5 pontos importantes aqui num processo de construção de time, de mudanças, né? Então, a primeira coisa que ele coloca aqui, ele fala assim, ó, escolher jogadores com base no caráter. 2, compreender sua estratégia de mudança. Ser cúmplice do propósito. Transferir liderança e estimular um ambiente de aprendizagem. Isso é muito importante porque todos esses elementos parecem coisas clichês, coisas básicas, mas fazem uma diferença muito grande. Então ele fala muito tempo sobre caráter, essas questões internas, como selecionar uma pessoa, né, para o seu time baseado em caráter, compreender uma estratégia de mudança, como que a gente faz uma estratégia de mudança, ser cúmplice do propósito. Ele fala bastante sobre propósito, traz Viktor Frankl. Viktor Frankl é um dos maiores autores sobre esse tema, um cara que passou sobre o campo de concentração nazista, um autor muito bacana que um dia eu posso fazer uma resenha sobre os livros. E transferir liderança é o processo de passar. Ele mostra dentro da cultura Maori, uma cultura milenar na Nova Zelândia, como que isso foi passado de pessoas para pessoas, até estimular o ambiente de aprendizagem que os líderes, ele coloca os líderes, são tanto jogadores, né, quanto professores e também aprendizes. Então isso é muito legal nesse livro, eu recomendo bastante que você leia e quem sabe eu faço um segundo vídeo com mais aprofundamento sobre os itens aqui dentro. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar o seu like, compartilhar esse vídeo com quem precisa para ajudar aqui o canal. Beleza? Falou, Pro, até mais!